Braga, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Galera do canal, voltei! Então, gente, hoje eu vim convidar vocês a fazer um passeio histórico pela cidade mais antiga do território português, que é a cidade de Braga. E aí, vamos comigo? Voltei para o nosso lugar. Eu não sei se vocês sabem, né, mas é a primeira vez no canal, olha aí os outros vídeos. Eu tô de Erasmus, estou morando na cidade do Porto. Eu com as minhas amigas, nós fomos conhecer duas cidades históricas próximas aqui da cidade do Porto. E nós fizemos isso da maneira mais prática que a gente encontrou, que é de comboio. Então os comboios são uns trens, que não são esses trens do dia a dia, é um trem que faz a viagem pelas cidades próximas. Eu digo que não são esses trens dia a dia, que não é o trem assim que as pessoas, tipo o metrô daqui, que as pessoas pegam pra ir pro trabalho e tal. Ele atravessa as cidades, assim. Esse tipo de trem, ele corta Portugal inteiro, então você pode viajar por todo o país. Para fazer essas cidades mais próximas, realmente o custo-benefício é melhor você ir de comboio do que você ir de ônibus, do que você ir de carro alugado. Aqui na cidade do Porto nós temos duas grandes estações, que é a estação de São Bento, que também é um ponto turístico, e a estação de Campanhã. A gente tem mais opções de horários para pegar esses comboios, porque você pode pegar ou em São Bento ou em Campanhã, então é uma diferença de mais ou menos 25 minutos, você ganha esse horário pro mesmo trem. Isso é muito bom pra gente que sempre se atrasa, sempre tem que correr para pegar o comboio. Uma hora a gente consegue pegar na hora. Então é isso, você chega na estação e você pode comprar ou na bilheteria normal, você pegar um papelzinho, ou numa maquininha que tem assim automática, que parece um banco 24 horas. É uma maquininha muito fácil de usar. E aí você tem esse cartão aqui, ó. Tá vendo? Esse é da cidade do Porto, CP Porto. E essas são as linhas do Porto. Aí você pega esse cartão na maquininha mesmo, você vai lá, aí tem a opção recarregar o cartão e tem a opção comprar o cartão, né? Quando você já tem o cartão, você bota ele assim na maquininha e só recarrega. Quando você não tem, você bota lá comprar e vai vir esse cartão aqui. Eu sempre esqueço, né, o cartão, então acho que eu tenho alguns deles. Agora eu já aprendi a lição e tô levando, então você sempre leva o seu cartão, porque depois ele custa 50 centavos, né, 50 cêntimos. Depois você não pode vender, não serve pra nada. Então eu tô aqui com um cofre de cartão inútil. Desse e do andante antes de eu ter feito mensal. Se você for fazer Erasmus, se você for fazer intercâmbio, se você for trabalhar, se você for viver em Portugal, faça o andante mensal. Porque é muito melhor, é a vida. Muito tranquilo. Para essas duas viagens, a média de preço foi entre 6 e 7 euros. Então, isso contando com o cartão e sem o cartão, super tranquilo. Mas se você vem em grupão, assim, grupão, tipo, mais de 15 pessoas, vocês podem fazer uma coisa que é bem interessante, que é ir comprar na bilheteria o pacote em grupo. E aí você paga 2 euros ida e volta. Mas nenhuma das duas ocasiões eu fiz isso, tá? Nas duas eu fui com bilhete normal, comprado na maquininha, na correria, e super deu certo, é tranquilo. Para começar a nossa viagem, vamos começar pela cidade mais antiga do território português, tá? Guardem isso, é a cidade mais antiga do território português, tá? Portugal, aqui é a cidade mais antiga, entendeu? Mais antiga. Por que eu tô falando isso? Porque depois em Guimarães vocês vão ver e rola uma confusão desse negócio aí, Braga-Guimarães. Então, Braga é a cidade mais antiga presente no território português. Ela é uma cidade muito fofinha, ela tem toda a pegada medieval, ela é conhecida, é um dos lugares que se recomenda você conhecer em Portugal. Nós pegamos o comboio, então, de manhã, chegamos em Braga e fomos fazer um walk tour diferente, que é um walk tour que você chega lá na entrada e tal da cidade, vai ter um guia, esse guia ele vai percorrer com você a cidade inteira e no final você paga o quanto você achar que o guia mereceu. Você paga o quanto você pode pagar. Eu achei isso muito legal porque, você vê a cidade de outro jeito quando você tá com a guia. Porque, no nosso caso, foi uma mulher maravilhosa, tá? Olha a foto do nosso grupo.
E ela sabia tudo da cidade. Sabia por que aquela pedrinha tava ali, por que aquele monumento era assim. E a gente conheceu tudo da cidade e a gente sabia os pormenores, assim, foi fantástico. História em cima da gente, assim, com aquela mulher maravilhosa. E no final a gente pagou o que a gente podia pagar. Talvez, assim, o grupo Contratação Gay, a gente ia pagar mais caro. Se a gente fosse fazer um daqueles passeios pra turistão mesmo, a gente ia pagar mais caro. Então essa foi a pedida, assim, foi top. Braga é uma cidade conhecida por algumas coisas, né? Além de ser a cidade mais antiga do território português, ela é uma cidade muito jovem e ela é uma cidade que faz muitas festas e eventos. A guia estava comentando com a gente que tudo é motivo para fazer festa em Braga. Tudo, qualquer coisa, entendeu? Faz festa em Braga. E a comunidade abraça muito, a cidade abraça muito os eventos da própria cidade. Sempre tá cheio, sempre tá tendo festa, sempre tá arrumando alguma coisa pra fazer. E uma das festas famosas de Braga é a dos Sinos, uma festa dos Sinos, porque Braga é conhecida também como a cidade dos sinos. E é quando todos os sinos da cidade tocam, formam uma música, parece que assim, é uma orquestra formada pelos sinos das igrejas da cidade. Tem muita igreja na cidade. Deve ser lindo, eu não fui porque não era na época que eu fui em Braga. Mas os sinos tocam toda hora tá tocando sino. A gente tava andando, conversando, daqui a pouco... Ela realmente... Ela tem por que ser conhecida como a cidade dos sinos. Como eu disse, Braga tem todas as características medievais ainda daquela época preservada. Todas não, boa parte. Porque Braga não pode ser considerado um patrimônio mundial, porque, infelizmente, a indústria imobiliária construiu prédios modernos, assim, no meio do centro histórico. Então, a gente tá aqui olhando o passado e tá aqui olhando o futuro. E, por isso, ela não pode ser tombada como patrimônio mundial. Então, pra gente entrar em Braga, a gente entra num portão, que era um portão da muralha, né? Da época que a cidade era rodeada por muralha. E eu peço desculpa porque em Braga realmente eu não fiz muitos vídeos porque eu não tava na pegada, eu vou gravar pro canal, dei uma viajada mesmo, eu tava em outra coisa. E eu realmente falhei nisso, então em Braga eu vou ter mais fotos da cidade do que vídeos. Então essa foto que eu vou mostrar agora, ela é a entrada de Braga. Então, quando você entra em Braga, né, tá aqui, a gente tava na hora que tu foi entrando, a gente olha essa porta assim, bonita, enfeitada, onde era a muralha. E eu pensei, caramba, esse portal, né, tinha uma porta antes, quando era na muralha, né, pra proteger. E a guia disse, não, Braga sempre foi aberta, nunca teve porta. As pessoas entravam e saíam de Braga livremente. Esse portal todo enfeitado, assim, quando a gente olha e tal. E quando a gente entra na cidade, se a gente virar as costas, o portão não é enfeitado, que é essa foto. Então, e a explicação para isso era, todos os bispos, né, que foram sendo responsáveis pela cidade de Braga ao longo dos anos, eles deixavam um portal mais bonito para que quando outros bispos de outras províncias, de outros lugares, viessem conhecer a cidade de Braga, viessem visitar, eles entrassem na cidade e vissem o portal lindo, maravilhoso, como Braga é lindo e te dá boas-vindas. E quando eles entravam, os bispos ficavam sempre de costas para a porta. Então eles não viam as costas da porta e eles não embelezavam as costas da porta porque o bispo não ia ver. Então, no momento da nossa visita, a guia ficava dizendo, né, enaltecendo a importância dos bispos para a criação, manutenção da cidade de Braga, na época medieval. Por que isso? Todo mundo sabe a história, né? Os bispos ficavam responsáveis pela cidade, a igreja era muito influente, blá, 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 blá. A cidade de Braga, ela sempre teve os bispos muito atenciosos, que queriam fazer obras para deixar a cidade melhor, que investiam na economia, que investiam no exército. Inclusive, um dos bispos de Braga foi essencial para a formação de Portugal como reino, porque o seu exército era muito forte e ajudou Dom Afonso na guerra. Esse fato dos bispos serem importantes para a cidade de Braga fica registrado não só em todos os monumentos que levam brasões de bispos, mas também num monumento que foi feito especialmente para honrar e agradecer, né, demonstrar a importância dos bispos para a cidade. Então é um monumento
onde tem a história de Braga assim bem resumida com a imagem dos bispos. E é interessante desse monumento, que a guia até deixou assim a polêmica no ar, que só os bispos e Jesus Cristo tinham rosto. Então a gente fala que deixa a polêmica no ar, que era uma visão da época, né, da época antiga, da época medieval, onde o clero era mais próximo de Deus e o restante das pessoas ficava um pouco abaixo do clero, bem abaixo do clero, dependendo das pessoas. Tá, essa é uma visão medieval que, graças a Deus, foi modificada e nós sabemos que todos somos iguais perante a Deus. Continuando o passeio histórico, né, na cidade, nós conhecemos alguns pontos turísticos também, assim, pontos marcantes. Nós conhecemos a catedral, as suas frentes, as suas costas, a história da catedral, que ela vive até hoje imensas modificações e obras. E na época dos bispos medievais isso era mais evidente, porque cada bispo que chegava para comandar, né, para liderar a cidade, ele mudava a catedral. E é muito legal porque a catedral parece que é remendada, assim, sabe? Tem uma parte assim, de um jeito, outra parte de outro. Então, assim, é tipo, a catedral é barroca, é gótica, é tudo, tem tudo ali naquela catedral. Renascentista, tá tudo ali na catedral. E nas costas da catedral se tornou um museu de destroços da catedral. Então são várias coisas, assim, restos de obras da catedral jogados, assim, de uma maneira poética, que fica como um museu para as pessoas irem lá olhar e, nossa, olha quanta coisa já foram modificadas. E é bem interessante mesmo. É bonito de se ver, sabe? É bem legal. Então, nesse percurso ali, ainda na frente da catedral, a guia falou pra gente que Braga é conhecida por fazer instrumentos típicos de Portugal, instrumentos de corda típicos. Então a gente foi a uma loja, né, de um dos fabricantes. O cara tocou pra gente cavaquinho português, foi muito interessante, porque nós estávamos num grupo de brasileiros e eles falaram que eles também fazem cavaquinho pra gente, né, cavaquinho pro Brasil. E ele ficou tocando umas músicas no cavaquinho português. Aí, saindo dali onde fica a catedral, né, a gente continuou andando pela cidade e nós fomos ver as paradas gastronômicas. Eu fui comer as coisas típicas, né, que são bacalhau à Braga, foi o meu almoço, frigideira, que é tipo um salgado assim, que foi o meu lanche, e banana com moscatel. Tá, vamos por parte. Frigideira, um folheado assim com vitela dentro. É muito gostoso, mas assim, o que eu senti estranho é porque come frio, como muitas coisas aqui em Portugal, as pessoas comem frio. Então eu não pedi, porque a gente estava correndo, mas da próxima vez que eu for comer a frigideira, eu vou pedir para dar uma esquentadinha. Bacalhau à Braga. A gente pagou acho que 16 euros num prato que dava para 2 pessoas comer, então foi tudo tranquilo, sabe? Assim, a gente comeu bacalhau à Braga, comemos 4 pessoas, 2 pratos de 16 euros, foi super de boa. Tomamos um vinho verde, muito bom também. Agora sobre o moscatel. Como é que começou essa cultura da banana com moscatel em Braga? Os operários, eles saíam, assim, das suas fábricas perto da noite de Natal, no dia 24. Antes de ir para sua casa para comer a ceia, eles se encontravam, se reuniam para festejar com os amigos do trabalho o dia do Natal. Só que ali onde eles iam, né, que era um depósito, as únicas coisas que tinham nesse depósito eram banana e moscatel. Então o que eles fizeram? Pegaram a banana, pegaram o moscatel e juntaram e fizeram um negócio que hoje é típico de Braga, que é pegar a banana, descascar a banana, molhar no moscatel e... É muito bom, gente. Eu não pensei que fosse tão bom, mas é muito bom, sabe? O moscatel agora, pra mim, é melhor com a banana. Então, isso foi aumentando, sendo divulgado, né, ao longo dos anos. E aí, os operários passaram a chamar as famílias chamaram os amigos chamaram os amigos dos amigos. E hoje em dia, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a cidade inteira vai pra rua, perto desse lugar, vai comer banana com moscatel. E depois disso, vai pra sua casa cear. Então a guia disse que fica lindo, fica lotado, tipo uma festa linda, maravilhosa, com luzes e todo mundo comendo banana com moscatel. Ainda falando sobre essa parte do centro histórico de Braga, tinha a cidade antes, como eu disse no começo do vídeo, ela era cercada por muralhas.
E com o tempo, depois que a muralha perdeu a utilidade política, né, de segurança, as pessoas foram construindo suas casas coladas no muro. Para que isso? Para economizar, fazer uma parede, para aproveitar as pedras da muralha, arrancava as pedras da muralha para construir suas casas. E com isso foi se perdendo a muralha, né, da cidade. Mas a gente ainda consegue ver parte da muralha em algumas casas, em alguns estabelecimentos. Nos estabelecimentos as pessoas ou colocam um vidro para você ver, tipo, putz, olha como era a muralha, ou é a parede mesmo, é a própria muralha, tá? E também, uma coisa muito interessante, Braga sofre muitas obras, como eu disse, né, do negócio da catedral. Então, toda obra que é feita na cidade de Braga, eles chamam arqueólogos para ver se tem alguma coisa histórica ali, entendeu? Alguma riqueza arqueológica, antes de efetivamente fazer a obra. Quando encontrado, eles olham, isso pode permanecer aqui nesse local sem atrapalhar a obra, o empreendimento que a gente vai fazer? Pode, então vai ficar. Isso não pode, o que a gente faz? Retira e vai para o museu. Isso eu achei muito legal, porque é preservar a história e, mais do que isso, é valorizar a história. Muito interessante também. Vá olhar os artefatos nas lojas, nos estabelecimentos, no chão, na parede, no teto, sei lá onde for, que vale a pena. Depois de conhecer o Centro Histórico de Braga, nós fomos conhecer o que para mim era o ponto alto da visita a Braga, que é o Santuário Bom Jesus do Monte. Pra sair, tipo, do centro, você pega um ônibusinho e é rapidinho, acho que é 20 minutos, 15 minutos, você chega nesse santuário. E aí o santuário, para você chegar nele mesmo, você tem que subir 700 degraus. E esses 700 degraus já são parte da beleza, é um convite à beleza do Santuário Bom Jesus. Porque eles são em zigue-zague e eles têm esculturas do Aleijadinho no seu caminho. Muito bonito, de verdade. Se você não pode, não tá afim, não tem disposição de subir os 700 degraus, tem um elevador. E esse elevador também é curioso porque ele é o primeiro elevador do mundo movido a água, segundo a nossa guia turística e algumas pesquisas que eu fiz no Google. Como ele funciona? Ele tá aqui embaixo, né? Então a água vai enchendo e empurrando ele, assim. Aí ele chega lá no topo lá do santuário. E aí, pra descer, a água é sugada e ele vai descendo. É super seguro, tá? Nunca teve nenhum acidente. E é 2,50 €. Quando a gente chega lá em cima, né? Deixa eu mostrar as fotos das escadas. Agora a foto da vista quando a gente tira lá de cima. Aí, tipo, a gente chegou lá e tal, lá em cima. E a gente foi entrar na igreja, né? Igreja Bom Jesus do Monte. A igreja é linda, a igreja é fantástica, a igreja é impactante. Você entra na igreja, assim, você sente um negócio muito doido, assim, muito diferente. No presbitério, né, quando a gente tá sentado, assim, na nave da igreja, a gente olha o presbitério. A nave da igreja é onde a gente senta, a assembleia, as pessoas sentam para assistir a missa. E o presbitério é ali o que as pessoas chamam de altar, que o altar é a mesa e o presbitério é o todo. Então, quando a gente senta pra assistir a missa, senta na nave e olha o presbitério, a gente dá de cara, assim, com o cenário do Calvário esculpido. Então, a gente olha a crucifixão esculpida. E é lindo, assim, é lindo, 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 lindo. Você se sente ali no momento. Vale muito a pena ir, todo mundo tem que ir, porque é lindo. Fora a igreja, que é, por si só, um super atrativo. Você tem o restante do parque, com árvores, com flores, tem uma gruta, tem mirante. É fantástico, é ótimo, assim, você ir, passar o dia, fazer um piquenique. O santuário é lindo, é enorme. A gente não conseguiu andar o santuário inteiro, porque a gente tinha horário para voltar. A gente ficou por ali, mais próximo da escada mesmo. Muito lindo, maravilhoso, super vale a pena. Tem que ir. E a Braga tem que ir ao santuário. Tem que ir. Muito lindo. Então é
isso. Se você gostou da cidade de Braga, se você gostou desse estilo de vídeo, que eu vou explicando como é a cidade e tal, comenta aí, entendeu? Clique em curtir. Se você gostou muito, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperta lá no sininho para você ter todas as informações das coisas que estão acontecendo. E é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, dúvida, ponto positivo, ponto negativo, coloca aí pra gente, por favor, porque a gente gosta muito disso. Isso ajuda muito a elaborar e pensar novas formas de vídeo e novas coisas pra contar pra vocês. E é isso, gente. Se vocês querem conhecer uma outra cidade que eu fui, eu falei isso no vídeo do carnaval. Se você ainda não viu, clica aqui e você vai ver o vídeo que eu falo sobre o carnaval português, que é o carnaval na cidade de Ovar. Então, se você tem curiosidade, é isso, galera. Até a nossa próxima aventura. Beijos!